Ai, espero que não dê problema. Mas eu tô com som agora? Sim! Então agora vamos Ai, ver alguém, se a turma volta, né? Ou a gente, ou eu é, continuo mesmo. Que melhor continuar, né? eu, eu acho que quando o tempo é apertado, pode continuar, que aí depois a galera assiste no IGTV. Tá bom. Então, gente, a gente hoje não tá fácil, né, Elissa? A tecnologia não tá muito a nosso favor hoje e aí acabou sendo um pouco corridinho, mas eu vou tentar finalizar. Eu não sei até que momento deu para ouvir a questão da Renda Brasil e do emprego. Alguém pode me ajudar, Elissa? Você lembra? Eu parei de ouvir até na hora que você fez o comparativo ali do Renda Brasil com desemprego, que a Tá. gente está com um problema de política na indústria. Então, vamos lá. Tentando fazer uma síntese bastante condensada. A questão do emprego, ela depende de daquilo que o governo vai oferecer, da forma como ele vai se organizar, de qual é o plano que ele tem, de quanto os agentes privados confiam nesse plano e é adequado ao mesmo setor privado, isso para o emprego privado. E para o emprego no setor público, isso depende de qual é o tamanho e de quais as funções que o Estado deseja ou pretende cumprir no próximo período. Esse planejamento, a gente carece dele hoje, dele nesse momento. Quando a pandemia foi instaurada, de fato, no país, no mês de março, imediatamente o primeiro setor a ser beneficiado com uma proposição foi o financeiro, em que os bancos ficaram empossados de liquidez com mais de R$ 1 trilhão, podendo ser emprestados. Então, o governo permitiu, criou mecanismos para que os bancos não fossem afetados e, com isso, imaginava que haveria, por parte dos agentes privados, a tomada de recursos. É que o governo não entendeu a crise logo no seu início, entendeu de uma maneira completamente diferente, não entendeu que era uma crise de oferta, não era uma crise de oferta, era uma crise de demanda, né? Era uma crise que colocava a demanda paralisada e que isso não resolvia o problema. Os agentes privados não tomaram recursos, e aí eu estou falando de todos os tamanhos de agentes privados, desde os maiores, os médios, até os pequenininhos, que podem tomar pequenos créditos, né, quando conseguem acessar. Isso não foi possível porque os programas não atendiam essas demandas. As condições de juros, as condições de início do pagamento, o número de parcelas em que poderia ser dividido, as garantias exigidas para isso não eram adequadas ao que seria necessário. E, por outro lado, as pessoas também, os agentes privados, não estavam muito afim de tomar crédito porque eles não tinham previsibilidade nenhuma e como a gente percebeu que realmente estava correto, do quanto a crise ia durar, de qual é a natureza dessa crise. Então, como é que eu vou tomar um crédito para começar a pagar daqui 6 meses? Se alguém fez isso lá atrás, já está há 6 meses, já deve continuar, começar a fazer desembolsos. Não tem nada, e o horizonte continua indefinido e a situação continua muito parecida. Em que pese que a gente tem estados que tentam abrir, municípios que tentam abrir, mas a gente está longe de erradicar a pandemia, né? Infelizmente. Então, sobre emprego, não tem nada no horizonte. Sobre Renda Brasil, a minha preocupação é a seguinte: eu não vou entrar na questão do Renda Brasil, mas eu quero trazer um alerta aqui para gente que pesquisa, que estuda, que lida com isso, que é de não cair numa armadilha que vem sendo montada já há muitos anos no país, que é de colocar contra, em situação antagônica, trabalhadores, sobretudo os trabalhadores formais e os trabalhadores informais ou aqueles que realmente precisam do Bolsa Família ou hoje Bolsa Família, sem uma perspectiva de sair do programa pela porta do emprego e que vão fazer jus também à necessidade do Renda Brasil. Por isso que eu comecei, Elissa, não foi à toa que eu comecei
até um pouco com ansiedade, colocando a questão de que o auxílio emergencial está sendo prorrogado e o salário mínimo arrochado. Agora, imagina vocês aqui, que voltando, né, o sindicato se colocando numa posição de criticar a política do salário mínimo, qual será a resposta do governo? Se não, eu chutaria uma aqui, né? Que é a de fazer com que esses trabalhadores que estão subempregados, subocupados, fiquem contra os trabalhadores que são protegidos, que são mais protegidos, que tem um sindicato que os defenda e que tem trabalho formal. Então, é uma estratégia de deixar a briga entre os de baixo. E esse é o meu alerta para toda a discussão referente à renda mínima e referente à geração de empregos. Ela está caminhando para isso já há algum tempo, tá? Não é novidade. A gente já vem sentindo isso há algum tempo. Por fim, os sindicatos podem cumprir um papel? Não me lembro exatamente quem perguntou isso, mas assim, não só pode, como está cumprindo. A situação só não ficou pior por conta da ação dos sindicatos. Vamos lembrar que a MP 927, ela veio do governo com uma medida de suspensão dos empregos do Fagner, ali está me lembrando aqui o Fagner, com a suspensão dos vínculos sem contrapartida nenhuma de salário. Essa foi a primeira proposta do governo. A primeira proposta do governo foi garantir o emprego, manter o vínculo e cortar salário. A grita foi tão grande, foi tão imediata, que o governo teve que recuar. E aí veio a MP 936, agora transformada na Lei 14.020, que fala da redução de jornada com redução do salário ou da suspensão do vínculo com redução do salário. E aí tem todo um regramento, é todo um capítulo à parte. Por fim, se o governo pode interferir no DIEESE? Diretamente não. O governo não pode, aliás, né? Fechar o DIEESE, uma atitude praticamente ditatorial, a gente já não arrisca dizer o que é possível e o que é provável, o que é impossível e o que é improvável na situação em que a gente está. Mas o DIEESE, enquanto pessoa jurídica, ele é privado de direitos de lucros, é uma organização privada sem fins lucrativos. Então, nós não dependemos de nenhuma verba do governo. Hoje, toda a nossa receita, praticamente toda a nossa receita, depende do movimento sindical. Então, é o movimento sindical que nos sustenta, que nos mantém em pé, e é para quem a gente trabalha, né? Sempre de olho também na sociedade, de olho nos estudiosos, de olho em todo mundo que está fazendo a discussão para juntar, para somar, mas não, de uma forma direta não tem possibilidade. Mas da forma indireta, o governo nos sufoca, assim como sufoca os sindicatos. Elisa, eu já vou saindo daqui, do dia do compromisso. Eu peço desculpas aí, hoje, não sei o que aconteceu aqui entre nós, né? A gente acompanhando, ficamos um pouquinho, né? Mas eu agradeço aí o convite que veio através da Lívia, de quem eu admiro muito o trabalho como professora, como militante, como mulher. E eu espero que eu, ela, você e todos os aqui que possam nos assistir continuem firmes nas nossas trincheiras. O momento não é de desistir, o momento também não é de pular o muro e passar por uma outra situação de uma forma muito rápida, mas é de cada dia a gente juntar um tijolinho nesse muro para usufruir aí no futuro dessa grande obra que foi manter o que a gente tem hoje e acumular, né? Essa acho que é a nossa missão nesse momento. Um É beijo. isso. Eu agradeço também. Foi um prazer te conhecer. Você é incrível. Tchau, Lívia. Tchau, Sucesso. boa noite.